trazer o estudo 7 de Ezequiel 18. Um estudo maravilhoso, certo? A alma que pecar, essa morrerá. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, estamos na Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade. Louvamos o Teu nome, Pai, por estas plataformas. Louvamos o Teu nome pela Estação Vinde, que está transmitindo esta programação simultaneamente ao vivo, Pai. Exaltado seja o Teu nome por estas portas abertas e por centenas e milhares de vidas que serão alcançadas através desta programação. Deus, o que tratarmos nesta noite, sejam conduzidos pelo Teu santo, glorioso e bendito Espírito, é que eu te peço essas bênçãos e te agradeço hoje para todo sempre. Amém! Que Deus abençoe! Opa! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Que bom! Chegamos agora para ficarmos juntos até às 23 e mais um pouco, comunicando muita paz, amor e esperança ao seu coração, através das ondas amigas da sua Vinde Live. A comunicação é minha, professor Josias Matos, e hoje nós iremos entrar no estudo 7, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Nós podemos ver aqui que este estudo, ele tem objetivos. Os objetivos são destacar a responsabilidade pessoal de todos nós, certo? A responsabilidade pessoal, ela é fundamental para todas as áreas de nossa vida, inclusive para a área espiritual, né? O outro objetivo é reforçar o valor da perseverança. Perseverar também é importante, é fundamental para prosseguirmos com sucesso, certo? E valorizar as oportunidades. As portas se abrem e muitas das vezes portas se fecham, mas nós temos que ter a percepção dada pelo Espírito Santo e a sensatez, como também o racional para aproveitarmos as oportunidades. Isto é bênção de Deus para todos nós. Vamos entrar diretamente no estudo, que ele tem como texto áureo Ezequiel 18:20. O texto áureo nos diz o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este também. Tá bom? A verdade prática nos diz: Deus não tem prazer na morte de ninguém, sua alegria está em salvar. Em salvar. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. A introdução nos diz o seguinte: Ezequiel começa este capítulo com citações conhecidas na época e que faziam sucesso. O profeta Jeremias também havia mencionado o que parece ter sido um ditado popular. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31:29. Este provérbio, esta citação, este ditado, né, este ditado popular, desde a época de Jeremias, o povo ali realmente buscava esta justificação. Eu digo que isto é uma justificação. O primeiro ponto é a responsabilidade individual. Ezequiel 18, de 1 a 20. A responsabilidade é um dos principais temas de Ezequiel. Razão pela qual ele é conhecido também como o profeta da responsabilidade pessoal. Ezequiel, um profeta, certo? E realmente grande responsabilidade em virtude do compromisso com Deus, do compromisso em falar as profecias vindas do coração de Deus, nenhuma invencionice, nada do seu coração. Todas as revelações que Ezequiel recebia, Ezequiel era fidedigno em passar as revelações para o povo, exortar o povo, chamar o povo ao arrependimento. O primeiro tópico, a responsabilidade individual. Ezequiel 18, 1, 20. A responsabilidade é um dos principais temas de Ezequiel.
Porque ele é conhecido também como profeta de responsabilidade pessoal. Primeiro ponto deste primeiro tópico, não há fatalismo. Não há fatalismo. Ezequiel 18:2. Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Deus repudia este ditado comumente repetido na época, pois era uma zombaria com a sua justiça santa. Deus é santo, Deus é amor, mas também é justiça. Nós temos que entender esta verdade, tá bom? A lei dizia justamente o contrário do que eles pensavam. Deuteronômio 24:16. É o decálogo ao tratar desse tema. Êxodo 20, versículo 5. Tinha como objetivo advertir os pais que suas ações teriam implicações na vida dos filhos, não que eles estariam fatalmente condenados por causa dos pecados de seus pais. Nos dias de Ezequiel, Deus estava sendo acusado de injustiça, pois os moradores de Jerusalém não se viam como culpados, mas vítimas do erro de seus ancestrais. O contemporâneo, isto na conjuntura lá de Jerusalém, né? Todos os problemas que de fato o povo enfrentou, eles atribuíam a Deus. Atribuíam a Deus. Olha só a que ponto o pecado, a injustiça, a iniquidade, ela opera na mente do homem, né? Quer dizer que eles se esqueceram de todos os benefícios, eles esqueceram de todas as bênçãos, de todas as intervenções divinas, de todos os livramentos, de todos os cuidados, certo? Da prosperidade, da riqueza, né? Sempre tenho dito que quantos iam em Jerusalém constatar, comprovar, ver com seus próprios olhos da prosperidade que Deus derramava sobre a nação de Israel, né? Do povo de Judá, naquela conjuntura. E os contemporâneos de Ezequiel, e muitos hoje, se viam como vítimas de uma imutável e fria, que alguns modernamente chamavam de destino. Uma imutável e fria narrativa de que os sofrimentos que eles estavam passando ou enfrentando eram destinos seus, em virtude daquilo que os seus pais cometeram outrora. A mensagem bíblica, porém, é que Deus não exige que aceitemos o futuro como inevitável. É inevitável, o futuro é inevitável. Se nós plantamos paz, colheremos paz. Se plantamos guerras, colheremos guerras, certo? Então, esta lei da semeadura, ela é inevitável. Ela é inevitável. Se você é uma pessoa que busca, né, ter comunhão, fazer amigos, andar em paz e realmente semear uma boa semente, esta semente frutificará lhe dando bons frutos. Isto é uma verdade, certo? Então, não existe a lei do karma nas Escrituras. Não existe. Um outro evangelho talvez venha, né, mencionar a lei do karma, mas o evangelho realmente não existe a lei do karma. Negativo, certo? A mensagem bíblica, seja no Antigo ou no Novo Testamento, rejeita a noção de destino, pois se o homem ouvir a Deus e se converter,
ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Certo? Segunda Crônicas 7,14. Então, meus queridos, é uma verdade que nós podemos constatar, inclusive, na história de muitos reis, né? Muitos reis passaram, foram injustos e vieram seus filhos e fizeram excelentes reinados, né? Muitos, realmente, em toda a Escritura, em toda a Palavra de Deus, nós podemos ver exemplos citados como este que eu acabei de dar. Então, o Novo e o Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, rejeitam a noção de destino. Destino. Né? E nós vemos também, na contemporaneidade, tantos testemunhos, né? De pessoas que viviam em transgressão, de pessoas que viviam em pecado, de pessoas que saíram, inclusive, da pobreza, saíram da miséria, muitas das vezes, certo? E estas pessoas, elas começam a trilhar o caminho, verdade e vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? E estas vidas são mudadas, E muitas pessoas também, infelizmente, atribuem as desgraças, os aterros das desgraças que as cercam, pois não tiveram oportunidade. E como explicar que muitos que saíram de lugares semelhantes, né, conseguem viver, conseguem progredir, conseguem avançar, conseguem conquistar, conseguem ter um futuro promissor, né? Mesmo tendo saído de uma origem humilde. Então, cai tudo por terra, isto de que os pais transgrediram e os filhos pagam pelas transgressões dos pais. Vamos aqui entrar no segundo ponto deste primeiro tópico. As características do justo em Ezequiel 18:5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Deus vai mostrar a antítese do afrontoso Provérbios, mencionando o versículo 2. Ao considerar primeiro a ligação entre a conduta e o destino de uma pessoa reta, a lista começa com uma afirmação geral, seguida por uma lista de 11 modos concretos, positivos ou negativos, como o caráter de justo se expressa. Certo? Então veremos. Deus descreve o justo em termos de santidade prática, não de rituais. Vive com equidade, rejeita a idolatria, não explora, honra seus compromissos, auxilia os necessitados e julga com verdade e discernimento. Versículo 5-9. Integridade social, justiça econômica e vida moral estão entrelaçadas no viver diário de quem teme a Deus. O temor a Deus, certo? Quem teme a Deus vive uma vida íntegra, vive uma vida, aplica a justiça de fato e de verdade, certo? A fé bíblica não é algo intimista, no sentido de ser isolada e desconectada da vida. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Estamos bastante conectados, certo? A fé bíblica, ela está conectada direto, certo? Com a vida. A vida, certo? Até porque nós somos criação de um só Deus. Nós somos filhos do Pai Eterno, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estamos, a fé bíblica, ela está ligada, direta. Ela não está isolada, ela está conectada à vida. Ela tem dimensão
comunitária, pública e social. Nas palavras de Tiago, a fé sem obras, ela é morta, certo? Ela é morta. Contudo, eu quero destacar que esta fé bíblica, ela está conectada, né? A fé bíblica, o que é que diz aqui? A fé bíblica não é algo intimista, no sentido de ser isolada e desconectada da vida, certo? Ela tem dimensão comunitária, pública e social. Mas nós temos que atentar e entender que esta fé bíblica, ela busca primeiro o reino dos céus. Ela busca primeiro as coisas do alto. A fé bíblica, ela tem uma verdade absoluta. Ela tem aqui a inerrante palavra de Deus. Ela é baseada nisto aqui. Certo? Por que eu faço esse destaque? Porque muitos, na contemporaneidade, utilizam a fé bíblica, mas dão prioridades ao quê? As dimensões, a dimensão comunitária, pública e social. Certo? Este é um outro evangelho. Este é um outro evangelho. Nós temos que atentar para as verdades inerrantes da palavra de Deus. E buscarmos primeiro o reino dos céus. E essas demais coisas nos serão acrescentadas. Certo? Então Tiago diz, a fé sem obras ela é morta. Mas o que vem em primeiro lugar aqui é a fé. A fé. Depois vem as obras. Tá bom? São detalhes que nós temos que estar atentos. Atentos. Por quem está ensinando, por quem está pregando, por quem está trazendo esses esclarecimentos. O expositor ele precisa transmitir o que a palavra diz. Nada mais. Como os profetas que traziam as verdades absolutas das revelações divinas. Isto é importante nós atentarmos, certo? O terceiro ponto deste primeiro tópico nos diz o seguinte: responsabilidade e prestação de contas. Ezequiel 18:9. Andando nos seus estatutos, guardando os seus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ezequiel deixa claro que Deus julga as pessoas individualmente, por seus próprios pecados e não pelos pecados de outrem. Esse tema continua atual e importante. A responsabilidade está por toda parte e poucas pessoas estão dispostas a assumirem a culpa quando as coisas dão erradas. Isso aí realmente isso é comum muitas das vezes, certo? A pessoa ela não querer ter responsabilidade quando ela erra, quando ela transgride, né? É o caso daqueles que realmente justificavam os seus erros pela transgressão dos seus pais. Elas não querem assumir a responsabilidade. A responsabilidade está por toda parte. E poucas pessoas estão dispostas a assumirem a culpa quando as coisas dão erradas. Alguém disse que é a síndrome de Adão, ou seja, a mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me destes. Joga a responsabilidade na mulher, joga a responsabilidade na serpente, joga a responsabilidade na maçã. A responsabilidade, como disse, né, aqui este teórico, né, Warren, é isso? É um fardo móvel facilmente transferido
para os sombros de Deus, do destino, da sorte ou do próximo. Isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado. Porque existem muitos falsos profetas, existem muitas seitas, existem muitas heresias que se apegam a esta outra verdade, este outro evangelho, né? E trazem as pessoas aos seus redios, né? Com esta justificativa, tá bom? E muitos passam até a receita, a fórmula, para que elas possam realmente obter o sucesso, a prosperidade, em quebrar estas maldições, né? Isso é arriscadíssimo. Essa teologia ela é arriscada, certo? A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos garante, né, que tudo foi pago na cruz. Não existe esse negócio de sacrifícios, certo? De quebrar isso, de quebrar aquilo, entendeu? Isso é muito arriscado, certo? A teologia da prosperidade, ela arrasta multidões com estas narrativas, com este outro evangelho, tá bom? Dizendo que, olha, aí onde estava Deus? Onde estava Deus, né? Onde estava Deus nesta situação? Entendeu? Foi o destino, foi a sorte, é o karma, né? Tem que quebrar esta maldição na família, né? É a genética, né? A genética, né? Agora Deus os punia conforme já havia dito que faria se eles desobedecessem a aliança. É aqui que mora a justiça de Deus quando o homem quebra a aliança, quando o homem dá as costas para Deus, quando o homem transgride a vontade, a lei de Deus. Certo? A vontade, a lei de Deus. Né? E muitos se esquecem dos benefícios da cruz, dos benefícios do Calvário, das bênçãos advindas do Eterno, de quando ele livrou o seu povo lá no deserto, de quando ele supriu a necessidade do seu povo, de quando ele alimentou, de quando ele calçou, de quando ele vestiu, de quando ele abriu o mar vermelho, de quando ele tem nos prosperado, né? Eu estou aqui pelas bênçãos do Eterno. Então, estamos aqui no terceiro ponto do primeiro tópico, responsabilidade e prestação de contas. Prestaremos contas. Os irresponsáveis que se cuidem, tratem de buscar responsabilidade, principalmente com a sua vida espiritual. Porque a pessoa que é responsável espiritualmente, com a sua vida espiritual, no caminho, servindo, adorando, buscando, na paz, na alegria, certo? Na presença de Deus, que é maravilhoso, estar na presença de Deus, certamente terá os benefícios destas bênçãos, alcançará os benefícios destas bênçãos, certo? O Senhor abençoou Israel, deu-lhes a terra que manava leite e mel, mas eles a contaminaram. Agora Deus os punia conforme já havia dito o que faria se eles desobedecessem a aliança. Deus disse que seriam punidos se obedecessem à aliança, se quebrasse a aliança. Os profetas disseram, os profetas profetizaram, os profetas chamaram a atenção, aconselharam, né? Repito, foram mais de 120 anos, Isaías, né?
Jeremias, Ezequiel, próprio Daniel, todos os profetas ali, antes da queda de Judá, certo? Admoestavam, falavam, diziam, chamavam. E o que era que o povo fazia? Desprezavam as profecias, desprezavam a palavra de Deus, desprezavam. E hoje em dia, centenas e milhares dão as costas para o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro. Eles dão as costas para a mensagem da cruz, para o sacrifício de Cristo, para a morte de Cristo, para o sangue de Cristo. E querem se justificar quando estão na prova. Querem se justificar quando são punidos, são disciplinados por Deus. E a disciplina, ela vem por causa do amor. Deus, ele prova quem ele ama. Se você está na prova, volte para Deus. Se você está passando por um problema que acha ser insolúvel, volte para Deus. Reconheça a sua transgressão. Reconheça os seus pecados. Não tente justificar aquilo que você sabe que foi uma falha sua. Não tente justificar. Volte para Deus, correndo, imediatamente, porque a porta da graça, ela está aberta e ela se fechará. Ela se fechará. Ela se fechará, certo? E muitos não entram, não aproveitam a oportunidade em vida, em entrar, adentrar, viver a graça de Deus e passam para a eternidade sem passar por ela. E passam para a eternidade sem se arrependerem, sem voltarem, sem se converterem dos maus caminhos aos bons caminhos. Isso é arriscadíssimo. Isso é complicado demais. Certo? Então vivemos num tempo de desculpas. Desculpas. As pessoas dizem, sou assim por causa da genética. Da genética. Certo? É algo que eu rejeito contundentemente. Contundentemente. Certo? Não porque a família e tal coisa assim. Né? Existe algo genético, não sei o quê. Olha, eu estou na paz aqui, eu estou na dependência de Deus, né? A genética. Você lembra que muitas pessoas, elas só saíam das suas casas antes de olhar o signo no jornal. Antes de ouvir, né, lá na rádio, o signo Capricórnio e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano. Tinha muitas que nem saíam, porque o signo tava meio devagar. Né? Então, é o signo, é o signo. É o ambiente de onde eu fui criado. Portanto, o ambiente de onde eu fui criado, o meio contaminou, o meio realmente designou o futuro destas pessoas. Isso é tolice. Isso é tolice, certo? Essas desculpas diluem a responsabilidade social. É uma justificativa, né? É uma justificativa, certo? Então é complicado isso, é complicado. Essa agenda, certo? É complicado, poxa. Porque todos prestam, todos estudam, passam pelo nível secundarista, médio, né?
e etc., fundamental, daí por diante, né? Todos passam por lá, observam as mesmas matérias, estudam praticamente as mesmas disciplinas. Daí eu acho que eu tenho que chegar na universidade e ser beneficiado por alguma coisa, né? Por alguma coisa. Isso, sabe que isso demonstra? A incapacidade da pessoa. Revela a incapacidade da pessoa. Hein? Revela. Não. Bora prestar vestibular, todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo com as mesmas possibilidades de aprovação ou não, etc e tal. Entendeu? Isso é importante nós entendermos estas agendas aí que realmente fazem da pessoa, muitas das vezes, um parasita, uma pessoa que, sabe, daí essa pessoa ela vai absorvendo essas coisas, ela se acha incapaz. É algo que vai sendo sorrateiramente plantado no coração do homem, certo? Que ele, muitas das vezes, ele adquire uma enfermidade para ele chegar lá, justificar que ele precisa de um benefício. Entendeu? E isso vai minando a vida desta pessoa e ela vai nessa calamidade até o final da sua vida, se não se arrepender das suas transgressões, dos seus pecados e voltar-se para Deus. Estas culpas diluem a responsabilidade. É falta de responsabilidade. É falta de responsabilidade. Certo? Pessoal. Mas a Bíblia nos ensina que a decisão do homem não foi revogada por Deus. Ninguém será salvo à força, jamais. A porta da graça está aberta. Entra por ela quem quer. Entra por ela quem quer. Ninguém será levado ao céu contra a própria vontade. Jamais. Jamais. Cristo bate, mas abrir a porta é a nossa decisão. Inclusive tem uma ilustração que diz que a porta do coração ela tem fechadura só por dentro. Ela tem maçaneta por dentro. Quem abre é o dono do coração. Sou eu e você que abre a porta quando o Espírito Santo, o Senhor, bate para entrar. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O segundo ponto, o segundo tópico, arrependimento muda destino. Arrependimento muda destinos. O segundo tópico, arrependimento muda destinos. Ezequiel 18, 21 a 29. Arrependimento verdadeiro tem o poder de mudar caminhos e transformar histórias. Nínive se arrependeu após ouvir a pregação de Jonas e foi poupada. Foi poupada. O filho pródigo se arrependeu e encontrou o abraço do pai. É possível novos começos. Hoje é um momento de um novo começo. Você pode recomeçar agora, nesse instante, e viver uma nova vida, e ter um novo nascimento, e ter um novo encontro, e ter um encontro, um verdadeiro encontro. E se converter, dar a volta para o primeiro amor, dar a volta para os talentos, para os dons, para as vocações, para o caminho, como você trilhava este caminho, que é o Senhor Jesus. E hoje você não está neste caminho. Mas há tempo. Há tempo. A decisão pode ser tomada agora, nesse instante. É você e Deus. É você e Deus. O Espírito Santo está aí, ao seu lado, onde quer que você esteja. Certo? E é você e Deus. E você terá a resposta. E você terá a bênção. E você terá a cura. E você terá o milagre. E você terá o perdão. E você terá a salvação. E você terá a vida eterna. Para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível novos começos.
O primeiro ponto deste segundo tópico, a porta está aberta. Ezequiel 18, 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não morrerá. Não morrerá. Certo? Inclusive o transgressor, ele acarreta uma série de problemas por causa da sua transgressão. Problemas de saúde, problemas espirituais principalmente, problemas sentimentais, problemas de existenciais, problemas psicológicos, uma série de problemas. Tá ok? Então, o reto, o justo, o que está no caminho, certamente viverá, não morrerá. As pessoas determinam que são e, consequentemente, seus destinos por meio de suas decisões. Determinismo, isso tem nada a ver. Tem nada a ver. Certo? Né? As pessoas determinam quem são e, consequentemente, seus destinos por meio de suas decisões. Isso é verdade. Bem, isso é verdade. Este ponto é verdade. Nem os moradores de Jerusalém, nem os exilados na Babilônia eram prisioneiros ou vítimas de algum tipo de determinismo crônico. Nenhum. Eles tinham a liberdade de atenderem às profecias. Eles tinham a liberdade de cumprirem a aliança, guardarem a aliança. Todos eram agentes de seus destinos e poderiam justamente arrepender-se. Juntamente arrepender-se. Uma vez que admitissem seus pecados e voltassem para Deus e a quem haviam abandonado. Né? A quem haviam abandonado. Eu vou tentar passar uma ilustração para você de um filme que dois atores, um agente da polícia, um agente, né, secreto, digamos assim. Um outro era um falsário. O falsário, ele foi investigado e ele foi justamente Tom Hanks, se eu não me engano, e Tom Cruise. Eram os dois no filme. Então, o Tom Cruise, ele era o falsário, ele era o cara que burlava, etc e tal. Então, ele foi preso e foi chamado para que ele teria uma condicional, né? Ele viveria em liberdade, mas por ser uma pessoa experiente no crime, ele ajudaria o governo a desbancar muitos criminosos também, certo? Ele aceitou, começou a cooperar com o governo, mas um belo dia ele pega e faz o seguinte, ele se arruma as coisas, né? Providencia uma passagem provavelmente, foi para o aeroporto e ia fugir. E abandonar o acordo que ele tinha feito com o governo, ele ia fugir. Certo? E o agente o encontrou no aeroporto. E, não me detenha, eu vou seguir a minha vida, eu vou fugir, etc. Mas calma, tenha calma, nem armado eu estou. Agora o que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte, olhe para trás de você. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te ameaçando? Tem alguém aqui para te prender?
Absolutamente não. Então, ele decidiu o destino, a sua vida. O que ele queria de fato para a sua vida, que era uma vida de crime. Ele não queria de maneira nenhuma, né, mudar de vida. Até porque não tinha ninguém perseguindo, não tinha ninguém para o aprisionar. Esse é um exemplo interessantíssimo para todos nós, certo? Muitos vivem numa vida de transgressão e querem atribuir uma série de coisas. E são decisões pessoais, são decisões próprias, são opiniões próprias. E querem se justificar, certo? Tentando se justificar. Então, todos eram agentes de seus destinos e poderiam justamente arrepender-se. Poderiam arrepender-se. Ezequiel estava dando a todos uma mensagem de esperança. Mensagem de esperança. Certo? Eles se arrependessem de todo o coração e voltassem para o Senhor Deus. Deus agiria em favor da nação. A porta estava aberta. A graça supera o juízo quando o pecador se converte. Se converte. Inclusive, esta porta está aberta ainda hoje para Judá, para Israel, para Jerusalém, para as nações, porque esta passagem de Ezequiel, tudo que nós estamos vendo referente a Ezequiel é escatológico. É escatológico. Apontava e aponta para a redenção dos últimos dias. Para a redenção dos últimos dias. Que Deus, ele tira ainda em vida o ser humano do cativeiro para viver uma vida extraordinária. Então, a porta, ela estava aberta. A graça, né, supera o juízo quando o pecador se converte. O pecador se converte. A graça supera o juízo. Você lembra muito bem quando a presença de Deus, a visão de Ezequiel, vai saindo paulatinamente, né? Vai saindo com bastante calma, né? Com bastante tranquilidade, devagar, né? Como que se Deus dissesse, arrependam-se, eu ainda estou aqui, a minha presença está aqui, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero, né, ter estes momentos agradabilíssimos, né? Adão, onde tu estás, Adão? Hein? Os nossos encontros à tarde, onde eu te coloquei, onde tu estás agora, né? Eu quero ter essa intimidade até hoje, né? Todos os instantes, Deus bate no coração do homem, né? Pedindo, né? Dizendo, esclarecendo, exortando, admoestando, né? E corrigindo, por amor. Por amor, isso é extraordinário. O segundo ponto deste segundo tópico, o perigo da apostasia, é um perigo. Ezequiel 18, 24, mas desviando-se o justo da sua justiça. Desviando-se o justo da sua justiça. A pessoa é justa. A pessoa vive no caminho. A pessoa serve ao Senhor. A pessoa vive em integridade. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Acaso viverá? Se passar para a eternidade neste momento, terá perdão das suas transgressões? Terá uma oportunidade? Se apresentará diante do trono, lá, diante do trono de Deus, e entrará para as bodas do Cordeiro?
Isso é uma pergunta seríssima, seríssimo, certo? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Não se fará memória. Na sua transgressão, como que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, nele morrerá. Nele morrerá. Né? Muitos diante do trono chegarão lá e vão reivindicar o que praticaram. Né? O que praticaram. Certo? Eles serão confrontados com o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E eles vão tentar justificar-se. Não, eu preguei, eu curei, eu evangelizei, eu cantei, eu toquei, e etc. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Esses certamente são apóstatas. Certamente. Porque o apóstata, ele vai na apostasia e ele quebra toda a relação com Deus. Total. Ele se rebela. Ele se rebela contra Deus. Ele, inclusive, ele declara não existir Deus para tentar justificar a vida que vive. E esse transgressor chegará diante do trono. Chegará diante do trono. E aquilo que ele porventura fez antes de se tornar um apóstata, ele vai reivindicar. Mas não haverá oportunidade. Não haverá oportunidade. E nem merece dizer infelizmente, porque ele mesmo plantou a sua condenação e vai semear a sua condenação eterna. E vai receber a condenação eterna. É isto que vai acontecer. Certo? Então, é importante destacar que o termo usado para desviar no verso 24, certo? Vamos aqui um parágrafo anterior. A apostasia não é uma deslize. A apostasia não é um deslize casual, mas uma mudança de identidade e, consequentemente, de rota. De rota. A pessoa está caminhando no caminho estreito. Dificuldade. Mas o Senhor garante a vitória. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Ele sai desse caminho e vai para o caminho largo. Facilidades. Né? Ele busca os seus interesses. Riqueza, prosperidade, fortuna, prazeres, etc, etc, etc. E pisa em naquilo que a palavra de Deus, que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas. Ele pisa nisto. Ele pisa no benefício, nos benefícios da cruz do Calvário de Deus. Ele muda de rota. É mais do que pecar, é abandonar o caminho deixado de resistir ao velho homem, entregando-se às suas paixões e seguindo de novo o curso deste mundo que jaz no maligno, que jaz em pecado, que jaz em transgressão, que está além da conta. O mundo vai além da conta nas transgressões. Você pode acompanhar pelos noticiários, pelas informações. Certo? Certo? Então, é importante destacar que o termo usado para desviar no verso 24, chuve, em hebraico, é o mesmo verbo usado para
conversão. Conversão, só que no sentido inverso. No sentido inverso. A frase do profeta, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, revela uma assimilação completa do estilo de vida contrário a Deus. Então, tudo aquilo que, quando justo, ele praticava em favor de Deus, em favor do reino, em favor do próximo, em favor de si mesmo, em uma vida íntegra, em uma vida justa, ele faz totalmente o inverso. Ele faz ao contrário, tudo ao contrário, na contramão da palavra. Na contramão da palavra. Eu devo destacar que muitos fazem isto de maneira radical, consciente. Muitos são influenciados em praticarem e fazerem isto sorrateiramente, sendo induzidos pelos falsos profetas, sendo induzidos por aqueles que trazem ali a palavra mansa, que trazem a bajulação, como diz o apóstolo Paulo, que tem uma narrativa, que tem um discurso, que tem uma palavra doce, certo? E eles vão praticando isso, estas transgressões, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer as suas próprias vontades, fazer a vontade de muitos mercenários da fé, certo? Andando de passos largos para a eternidade, sem Deus, sem paz e sem salvação. Por isso que é importante nós observarmos quem está pregando a inerrante palavra de Deus, sem acrescentar e sem tirar, e quem está passando pano, trazendo outro evangelho. Isto é arriscadíssimo. Arriscadíssimo. Certo? O apóstata não somente erra, ele adota um novo sistema de valores. Olha só o que o apóstata faz. Ele adota um novo sistema de valores. Onde é que está o sorrateiro nisto? Onde é que está o sorrateiro nisto? Quando a palavra de Deus que nos diz que não matarás. E o que é que o apóstata faz? Não. Pode fazer o aborto. Tenta justificar com uma série de coisas, com uma série de falácias, de narrativas, de desculpas, aquilo que a palavra de Deus condena. Tenha atenção para essas agendas progressistas, liberais. Ela é uma febre na contemporaneidade e é uma febre mundial. Olha só essa mensagem sorrateira de Satanás. Não, a Bíblia ela precisa de um ajustezinho. Não é bem assim. Uma mentira de Satanás que é interessante. Interessante essa mentira de Satanás. Ele descarta o Evangelho. O Evangelho é toda a Bíblia. O Velho Testamento, ele fala do início ao fim de Jesus. São sombras. É Jesus de capa a capa. E Satanás semeia uma semente que diz o seguinte: não, olha, o Velho Testamento, isso aí tem que rever. Não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim. Essa pessoa, ela vem com a... É macaxeira ou mandioca? Eu já estou aqui com a farinha, com coco e tudo já, né? Ela vem com cacho
de açaí e com a mandioca ainda para bater o açaí e fazer a farinha. Eu já estou tomando o açaí aqui com farinha e tudo mais. É muito sério, certo? Então, no entanto, mesmo quando julga, o faz. Aqui, vamos lá. Né? O apóstata não somente erra, ele adota um novo sistema de valores. O mundo está numa situação de que o errado é o certo e o certo é o errado. O mundo ele não está girando, ele está capotando. Essa é a razão de termos no Novo Testamento advertências severas, como por exemplo Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus deixa claro que salvação não é um bilhete de entrada em um evento regido, corrigido no passado. Mas ela é uma caminhada, ela é uma jornada. Nós tropeçamos, mas o Senhor nos sustenta. Nós tropeçamos, mas o Senhor nos levanta. Nós erramos e nos arrependemos. E nós cremos que na salvação, nós cremos na mensagem da cruz, nós pregamos esta verdade. Certo? O terceiro ponto deste segundo tópico é a justiça divina. Ezequiel 18:29. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os seus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Olha só, a vitimização contínua. O auditório de Ezequiel questionava a justiça de Deus de modo afrontoso, afrontando o profeta, afrontando a palavra, afrontando os mandamentos, afrontando as profecias, afrontando as revelações. O caminho do Senhor não é justo. Deus, embora não precise, decide fazer sua defesa. Deus não precisa. Nós não somos nada sem Deus. E Deus sem cada um de nós, ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele não precisava se justificar. Ao fazê-la, mostra a incoerência humana no seu grau mais elevado, ou seja, eles acusavam a Deus do que eles mesmos faziam errado. Certo? O que eles mesmos faziam errado. Foi a serpente, foi a árvore, foi a maçã. Acusavam a Deus. Né? Acusavam a Deus. Né? Eu achei interessante o que o reverendo Ed S. falou sobre a filha de Billy Graham, né? Quando argumentaram sobre lá a queda das torres, né? E aproveitaram a oportunidade e confrontaram ela, e o auditório lá, para aplaudir. Ela disse, bem, vocês não tiraram a palavra de Deus, o evangelho, das universidades, das escolas, tentando acabar com a família tradicional, tentando semear esta semente diabólica, progressista, liberal, hein? E outras ideologias, né? E agora? Querem se justificar? Querem saber onde Deus está? Deus está lá, nos céus de glória, para abençoar, para prover, para proteger. Certo? E vocês querem se justificarem? O silêncio. O silêncio tomou conta do auditório. E é essa que é a palavra
que deve ser dita. Terceiro ponto do segundo tópico, a justiça divina. Ezequiel 18, 29. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, né? Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? A vitimização continua. O auditório de Ezequiel questionava a justiça de Deus de modo afrontoso. O caminho do Senhor não é justo? Deus, embora não precise decide fazer sua defesa. Ao fazê-la, mostra a inocência humana no seu grau mais elevado, ou seja, eles acusavam Deus do que eles mesmos faziam de errado, transferiam para Deus o seu próprio pecado. Deus responde: o problema não está nos meus caminhos, está nos caminhos de vocês, está nos vossos caminhos. A decisão é de cada um. Essa postura de culpar Deus ou outros pelos próprios erros continua sendo um padrão humano até hoje. Mas, como diz Romanos 3,4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando é suscitado a dúvida, quando é suscitado a desculpa, a justificativa, querendo acusar a Deus. Se formos honestos, vamos analisar o nosso coração primeiro. Analise-se o homem primeiro. Quantas vezes tentamos justificar nossos erros, transferindo a culpa para outras pessoas ou para circunstâncias? Você confia em Deus? Você confia que Deus é justo mesmo quando a vida parece injusta? Está disposto a assumir responsabilidade pelos seus caminhos? Tem que assumir as responsabilidades. Iremos para o último tópico, é o terceiro tópico. Deus anseia salvar, não condenar. É plano de Deus. A palavra de Deus nos diz que os planos de Deus são planos bons e não planos maus. Certo? Só tem planos bons. Todo movimento de Deus nas Escrituras é para salvar o ser humano e trazê-lo de volta para si. A maior prova disto são as palavras de Jesus em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a troca. Eu tenho um vídeo lá no canal YT, certo? Que o título é a troca. A troca de pecadores por um santo. A troca de malditos por um bendito. A troca de um justo por injustos. Essa foi a troca da cruz do Calvário. Né? Essa é a troca. Quando o homem atribui e justifica-se que ele não estava no Éden, ele não estava no Éden lá no dia da transgressão, né, tentando se justificar, pergunta-se a este homem também: e você estava lá na cruz, na redenção? Você estava lá na cruz, no pagamento pelo pecado, no sacrifício sacrossanto de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue puro, o seu sangue vicário, hein? Para a nossa redenção, e você estava lá. Portanto, este perdão é para todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não estava lá no Calvário. Você não pegou os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Hein? Ele está de braços abertos aqui, aguardando por todos nós. Glória a Deus pela nossa redenção. Né? Então, todo movimento, justamente porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a missão. Este é o plano de redenção. Deus julga, é o primeiro tópico deste terceiro, é o primeiro ponto deste terceiro tópico. Ezequiel 18:30, portanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Se você está tropeçando na iniquidade, se a iniquidade te deixa no chão, se a iniquidade te deixa nos aterros das desgraças, se a iniquidade está gerando morte para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, está colocando em risco o teu futuro, saiba disto, desta verdade. Eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, ó Brasil, ó Pará, ó Belém, ó Amazônia, ó Pedro, ó Antônio, ó José, ó Josias. Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Isso é lindo, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Olha só o amor, olha só o perdão, olha só o plano de Deus para o homem, para o transgressor. Olha só. E ele diz mais na palavra, ele diz que ele pega todo este pecado do homem, todas essas transgressões do homem, ele joga no mar de esquecimento. Ele joga no mar de esquecimento. Ele perdoa, é nova criatura, é nova cidadania, é novo nascimento, é nova vida. É nova vida. Depois de corrigir a falsa ideia de que Deus seria injusto, o Senhor declara que o julgamento é certo. Será um julgamento merecido. Mas há um detalhe essencial. Deus está do lado da vida para todos, não da morte, para qualquer um, e providencia os meios para que o homem viva. Olha a providência divina para que o homem viva, entregar o seu próprio filho. Você seria capaz? Por alguém que você não conhece? Por um transgressor? Por um assassino? Por uma pessoa, destituída da glória de Deus? Hein? Você seria capaz? O caráter de Deus inclui tanto amor quanto justiça. Seu juízo é justo, legítimo e necessário, mas não é seu desejo primeiro. O prazer de Deus está em salvar, não em condenar, mas se o ser humano insiste em permanecer no pecado, o juízo é inevitável. No entanto, mesmo quando julga, o faz com tristeza, não com satisfação. Não com satisfação sádica. Não, Deus não é sádico em querer o mal, em querer a guerra, em querer a morte, o problema da saúde mundial, Não, de maneira nenhuma. Daí a ênfase final, não deixem que os seus pecados os destruam. Não deixe. Você sabe que está te levando à ruína. Não deixe. Não deixe. Não chegue à falência. Não chegue à extrema miséria espiritual e material. Não chegue. Certo? Retorne. Converta-se. O segundo ponto deste terceiro tópico, Deus não deseja a morte do ímpio. Ezequiel 18:32a, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Este é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, um texto que revela o coração de Deus
Ele não tem nenhuma alegria em ver o ser humano se perder. Deus está do lado da vida para todos, não da morte para qualquer um, e privilégio, os meios para que o homem viva, né? Os meios para que o homem viva. Se Deus só quisesse julgar, ele não teria enviado Cristo. Não teria enviado Cristo. Certo? A cruz é a demonstração máxima de que Deus prefere salvar a condenar. A condenar. Lição maravilhosa. A porta está aberta. E entre por ela. Aproveite essa oportunidade e entre nesse momento agora por ela. Estaremos orando em seu favor logo mais. O Senhor ouvirá o seu clamor, o nosso clamor, e perdoará os seus pecados, e escreverá o seu nome no livro da vida, e você seguirá neste caminho de luz, neste caminho de paz, neste caminho de alegria, neste caminho que nós teremos aflições, mas as aflições são para serem superadas, as lutas são para serem superadas, as provações são para serem superadas, porque o Senhor está conosco. Ele nos dirige, Ele nos conduz, o Espírito Santo estará conosco até a consumação do século. A cruz é a demonstração máxima de que Deus prefere salvar e não condenar. Se Deus deixasse o mal sem julgamento, o universo seria um caos moral. Um caos moral. Por isso existe o juízo, mas ele não é o que Deus mais deseja. O que seu coração anseia é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Hoje é dia de escolher a misericórdia, não o juízo. Deus não se alegra na perdição de ninguém, o que não é o mesmo que afirma que não haverá condenação. Né? Não haverá condenação. Não é porque Deus quer, mas porque a pessoa recusou a oferta de salvação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece na vida de todos aqueles que transgridem a palavra de Deus, que transgridem a aliança, que quebram a aliança, que desprezam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que dão costas para Deus. Não desprezes o meu amparo, diz o Senhor para você, para todos nós, neste momento. Então, esta ira, ela permanece. Ela permanece sobre todos aqueles que, de fato, rejeitam o Filho de Deus, o sacrifício, a morte da cruz, a morte na cruz, o sangue remidor. Ou seja, Deus quer salvar, mas respeita a nossa escolha. A porta está aberta, mas Deus respeita a sua escolha. O terceiro ponto deste terceiro tópico, convertei-vos e vivereis. Ezequiel 18, 32b, portanto, convertei-vos e viverei. O convite ainda está de pé. A mensagem de Ezequiel ecoa até hoje. Não falei, esta mensagem ela é escatológica. Inclusive, nesse instante, este eco está ecoando lá em Jerusalém, lá em Israel, lá aos judeus e todos os povos da terra. Certo? Convertei-vos e vivei. Deus continua batendo a porta, Apocalipse 3:20, esperando uma resposta do coração humano. Um artista pintou um quadro que retrata bem o convite de Deus, insistindo amorosamente por nós salvar. O homem está batendo a porta de uma casa, a mão
levanta como que batendo levemente. Mas o pintor, sensível e profundo, não colocou uma saneta do lado de fora, apenas uma porta lisa. Na pintura, a fechadura estava do lado de dentro. Ele retrata corretamente o relacionamento entre Deus e o ser humano, que o mantém do lado de fora. A porta do coração só pode ser aberta pelo lado de dentro. Ou abrimos a porta, ou ninguém abre. Ninguém abre. Ou aceitamos o convite para viver convertendo-nos a Cristo, ou ele não entra. Ninguém abre a porta por nós. Reflita nisto. Aplicação pessoal: Deus julga cada um conforme suas próprias escolhas, mas oferece vida abundante e plena a todo que se arrepende e crê no seu Filho. Hoje é dia de salvação. Você crê? Se você crê, nós iremos orar neste momento e você vai repetir comigo esta oração. Senhor, estou na tua presença, me arrependo das minhas transgressões, me arrependo dos meus pecados e te aceito como o meu único e suficiente Salvador pessoal. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e assim me recebe como teu filho amado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Chegamos no final desta programação, lembrando que a Vinde Live, ela está no ar, estará no ar segundas, terças e sábados. É isto? Segundas, terças e sábados, a partir provavelmente das 21 horas, tá bom? Com transmissão simultânea na Estação Vinde. A Estação Vinde, ela está aqui no ar, certo? A Estação Vinde está no ar e nós estamos acompanhando, né? Graças a Deus, né? Acompanhando a Vinde Live pela Estação Vinde, certo? Que está aqui no ar. Nós estamos transmitindo ao vivo. Olha só, deixa eu mostrar para você aqui. Olha, nós estamos transmitindo ao vivo a Vinde Live pela Estação Vinde, né? Você está vendo o LED aqui? Olha o LED aqui, ó. Olha o LED. Alô, 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 alô. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus, certo? Nossa plataforma está lá no sul do Brasil, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, operando por lá, expandindo este evangelho nos satélites para todo o mundo e através das grandes plataformas aqui também, né, que eu estou retransmitindo aqui a Vinde Live, as plataformas de vídeo. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Muito obrigado por ter estado conosco nesta transmissão. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe. Prazer, prazer, prazer tê-lo aqui comigo. Que Deus abençoe.